do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer. 7h47, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, hoje conversando com Alexandre Buchaú. Aloysio, voltamos então com você. Vamos lá, tá falando sobre conservadorismo, tendo como base aí o Edmund Burke, que foi um teórico e político, parlamentar britânico do século XVIII, que eu acho que é a corrente que puxou se alinha mais politicamente, que é o conservadorismo político, que ao contrário do que muita gente pensa, ele não é contra a mudança, ele considera o valor da tradição e ele procura impor uma velocidade mais gradual às mudanças, enquanto o progressista quer uma mudança mais rápida, né? Mas o conservador é diferente, por exemplo, do reacionário, que é aquele justamente que não quer mudança nenhuma, é avesso à mudança. Ou quer uma mudança para trás. Tá na moda, né? Make America Great Again. Né? Tá na moda, né? Aliás, isso é desde sempre. Buscar um passado idílico que, na verdade, nunca existiu, isso tá desde a antiguidade. Buscar, né? E aí aproxima muito o progressista do reacionário, quando você imagina que o progressista trabalha com a ideia do bom selvagem do Rousseau, que nunca existiu. Esse bom selvagem é algo inexistente. E esse reacionário também com um passado romantizado, idealizado, que também não existe. Nem nunca existiu, a não ser na cabeça dessas pessoas. Eu sei, mas aí o conservador entra numa contradição, se me permite, porque o bom selvagem do Rousseau parece muito com o homem cristão, né? Ele é um homem puro, bom... O personagem idealizado. Sim, o homem dele... O bom selvagem do Rousseau, o homem imaginado por Marx e por Cristo são muito semelhantes no meu modo de ver e no modo de ver de muita gente que se debruçou sobre a obra dos três, né? O cristianismo é um homem traz... bom, naturalmente bom, e talvez não seja... E o cristianismo, na verdade, trabalha com um homem naturalmente mau. Ele é entendido como um homem naturalmente mau, corrompido em sua natureza pelo pecado original. Mas Cristo veio para nos purgar, né? Isso, mas o homem tem que a salvação é individual e o homem tem que trabalhar pela própria. Então ele nasce mal, e aí ele tem que se converter e trabalhar nesse caminho. O cristianismo, ele lançou e construiu as bases da civilização ocidental. Se a gente pegar o que aconteceu na Idade Média com a ruína do Império Romano, o que sobreviveu, para fazer o link do passado que trouxe os grandes filósofos gregos, trazer isso, atravessar toda a Idade Média, a Igreja tem um papel importantíssimo nisso. A Igreja Católica. Na verdade, o Império Romano que caiu foi o do Ocidente, do Oriente ficou do Oriente permaneceu. 1492 até a queda de Constantinopla, que a gente aprende isso na escola. O Império Romano do Ocidente. Do Ocidente. Que aí vem depois o Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno, mas enfim. Carlos Magno. A Europa perdeu o contato com quase todo o saber greco-romano, quase todo. Quem reintroduz o saber greco-romano na Europa são os islâmicos, porque, logicamente, os otomanos haviam conquistado Constantinopla, eles dialogam com aquelas obras, os árabes, é um movimento chamado Falsafa, que na Idade Média é a luz do mundo. Onde se dá a retomada desses valores? Renascimento na Itália. Por quê? Porque a Itália fazia comércio com os árabes pelo Mediterrâneo. Não existe um período que a igreja... Santo Agostinho vai estudar onde? É o andaluz, na Europa árabe, né? Que é ali Espanha, Andaluzia hoje, que é a província sul da Espanha, e chegaram a dominar. Havia uma troca de... Não, mas quem preservou muita parte do conhecimento dos greco-romanos foram os árabes, e a retomada deles com a Europa se dá através do comércio com os árabes. Por isso que é renascimento na Itália. Os mosteiros também guardaram muita coisa, os copistas guardavam muito material copiado, um mosteiro era destruído e o material estava guardado em outro mosteiro, era recuperado, não se perdia. O que você falou que é verdade, porque o cardinalato, o bispado e a paróquia foram a administração que sobrou do Império Romano.
Então, esse ponto é verdade. E A que igreja preservou. trouxe a forma política depois das monarquias europeias. Sim, que está até hoje aí, cardeal, bispo, padre, Isso. né? E que trouxe, e aí vem as monarquias europeias. O primeiro rei coroado pela igreja no pós-coisa foi Franco, o Clovis, né? Dos francos. Aí Napoleão subverteu-se, pegou a coroa da mão do Papa, botou na própria cabeça. Eu mesmo me coroa, eu mesmo me faço imperador. Aqui sou eu. É. Henrique VIII francesa. Mas enfim, Puxa, hoje está falando sobre assuntos que são... Chegamos já até história, falar sobre história e tal. Mas como diz um amigo meu, vamos partir para o nosso canavial. Eu acho que podemos usar como para entrar no assunto local os ganchos aí da edição de domingo. O Marco lembrou bem aí na abertura do programa. Tanto o artigo de Oviedo, que nosso amigo comum, né, fizemos aquele 4 em linha ali na época da Copa. Igor com o menino Ney. Deu no que deu contra a Bélgica. E Igor, perco amigo, mas não perco piada. Se estiver ouvindo, releva. Enfim, e o Macou, que você também tem contato, deve ter lido entrevista. O que você achou do artigo da entrevista? Qual a sua análise e por quê? Bom, o artigo, o Oviedo é bastante incisivo, né? Rabugento como todo argentino. Portenho, né? Portenho. Esse é mais rabugento ainda. Não, que diz que a gente fala, mas não é o argentino, é o portenho que é O rabugento. portenho que é rabugento. Bolsa, Mas, de fato, ele toca no ponto nevrálgico da questão. Os garotinhos fizeram um arraso na Previdência Pública Municipal. A Previdência ela acaba sendo sempre alvo desse tipo de ação. De rapinagem. De rapinagem, de furto, de roubalheira, de pilantragem. Por quê? Porque demora para dar problema. A Previdência explode quando o servidor vai se aposentar. A Previdência Municipal, no caso. Explode quando o servidor vai se aposentar. É uma bomba relógio. Ela explode mais para frente. É uma pirâmide mais lenta. Uma pirâmide financeira de evolução lenta. Exato. Conservadora, portanto. Em tese, né? Mas aí ela acaba sendo alvo dessa rapinagem. Quando vai para a Previdência a nível federal, numa situação que não tem paralelo, porque na Previdência Pública Municipal que houve foi roubo, e na Previdência Nacional que está havendo a reforma é algo legítimo, o cara se coloca como defensor do povo. Tudo bem que ele seja um defensor do povo, deve ser do povo que o elegeu. Mas e quando estava na prefeitura? Pois é. E agora as previdências públicas estaduais e municipais precisarão passar por reforma. Porque elas não foram incluídas na reforma. Nesse ponto, federal. O governo federal foi duro, mas é uma questão de justiça, né? Aquele movimento dos governadores contra a reforma da Previdência, é mesmo? Então tá bom. Então vocês estão fora da reforma. Não quer, não venha. Né? Não quer, não venha. O que não dá é para vir ter os benefícios da reforma e pregar contra a reforma. Façam as próprias. Sim, foi o que o governo fez. O que o governo fez. Como reação, o movimento dos governadores, que foi a Bolsonaro, criticar a proposta de reforma. E acho justo, se nós vivemos um federalismo, que cada estado, cada deputado estadual, cada município, prefeito e vereadores assumam a responsabilidade por aquilo que gerem. Talvez seja um pouco mesquinho, mas é justo. A gente não dá para ficar... Só que, pô, é tudo Brasil, né? Sim, mas ficar colocando a responsabilidade da má gestão no outro. Se a reforma da Previdência Nacional é ruim, que os governadores então façam as próprias e que os municípios façam as próprias. Mas no ponto aqui, vamos voltar para o ponto que a gente está voltando de novo para o nacional. O ponto aqui local, qual a sua análise? Eu acho estranho que eles não estejam presos. Quem? Os rapinadores, né? As aves de rapina da Previdência. De Campos? De Campos. Chegaram a ser presos não por esse motivo. E não ficaram. Né? Pois é, a Previdência não chegou a ser esmiuçada. E me causa estranheza também que isso não tenha sido pelo Rafael mais exposto. André aqui, na entrevista aqui, né? Falou sobre isso, e Ricardo André, numa entrevista posterior que eu vi do André da Secretaria de Gestão, e esmiuçou isso muito bem. E Ricardo falou como comunicador, como é que foi justamente isso? Como é que vocês não exploraram isso melhor? Quais as razões? Lembra que Aí eu fico perguntando assim, olha... E Ricardo foi, há que se lembrar, secretário de comunicação do Garotinho. Sim. Exatamente. Criou o nome Garotinho.
Era Ricardo é um Antônio grande Mateus. comunicador. Ricardo foi um mestre de nós todos aí, tanto em jornal, rádio, televisão. E aí eu Excelente jornalista. fico me perguntando por quê. Mas Quais as a razões? pergunta que ele fez, né? Eu não entendi isso. Que razões levam a não fazê-lo? E aí volto para a questão do Macou, que ele se coloca como agora... eu assisti a entrevista do Macou aqui na rádio, comentei na época, ainda o Dr. Macou sem papas na língua, ele até riu aqui na hora, porque de fato ele teceu críticas muito duras. Críticas muito duras ao secretário de saúde, o Ábido Dr. Neme, Ábido. críticas muito duras à gestão municipal, se colocava como pré-candidato a prefeito e de repente mudou tudo. Na entrevista ele diz que permitiu que 2 pessoas, inominas pessoas, fizessem tubo de ensaio. Sim. E aí, Ele detalha isso na entrevista. quando ele, a partir disso, faz uma aliança com o governo, a gente... ou o governo é lento em enxergar os talentos, como ele disse, que já tinha conversado com o Rafael há muito a respeito desse centro de tratamento de problemas vasculocerebrais, ou o tubo de ensaio serviu para valorizar um passe. As duas situações são ruins. As duas situações, na minha visão, são ruins. O centro de vasculo nervoso de tratamento, um centro para tratamento de AVCs, de problemas, é extremamente importante. É uma medida extremamente importante. Não é isso que questionam. Acho que tem que haver, tem que ser colocado, as parcerias têm que ser colocadas, tem que funcionar. A questão é a temporalidade das mudanças. Só. Explica melhor, por favor. Se o projeto era bom e o governo gostava do projeto, por que Macou não fazia parte do governo desde a apresentação do projeto para a implantação desse projeto há mais tempo? Por que só depois do lançamento de uma pré-candidatura? Esse projeto realmente está maduro ou ele está sendo colocado de forma assodada só para tirar o Dr. Macou da disputa? Ou o Dr. Macou realmente queria essa disputa ou só queria a valorização do passe? São juízos severos. Eu não vou fazer advogado, mas também não vou dar essa promotoria. Quase tão rabugentos quanto do Oviedo. Não vou fazer advogado, mas também não vou. Eu falei até com o Marcelo Lessa aqui, né? Que a função de jornalista e o professor Marcelo Lessa, promotor, muito parecida. Sim. Só que eu não posso achar que eu sou poder público como um promotor um delegado de polícia é. Quer dizer, eles investigam fatos para chegar a uma versão, né, mais próxima à realidade. Só que eu não sou. Então eu não vou dar uma de Dallagnol, não. Mas também não vou fazer uma do Zanin. Então vou ficar entre uma coisa e outra. Porque o que eu posso dizer é o seguinte: a primeira vez que eu ouvi falar sobre o projeto não faz tanto tempo assim. Macou teve aqui, foi quando? Foi em abril? Abril? Porque ele passou quase um mês fora, né? Foi abril, não foi? Que foi abril. Foi. Então, maio, junho e julho. São 3 meses. 3 meses. Então não é tão novo assim. Mas em abril ele falava de ter falado com o prefeito a respeito do projeto. Aliás, nessa entrevista, não na entrevista no rádio, mas na do jornal impresso. De ter falado com o prefeito há tempos sobre esse projeto. E depois acabou não caminhando. Da ideia, talvez, porque o projeto, e eu converso bastante com o Macou, ele falou, com o corpo que ele apresentou, ele falou para mim, que sou amigo pessoal dele. Que é algo mais recente. Não, ele me apresentou mais recentemente, ele apresentou isso em abril, então não... quer dizer, o que não quer dizer que ele não tivesse a ideia antes, mas a reformatação... amadurecimento a capilaridade, eu pelo menos te digo, eu soube disso em abril, fato. E aí uma outra questão... E a questão do Macou, desculpa, só você falou 2 pontos. Se for para valorizar passe, como você falou, e é um juízo severo, sim. E Macou é uma pessoa que esse juízo deve emitir algum juízo de valor sobre o seu juízo de valor sobre ele. Certamente. E Macou na verdade é mais um questionamento, uma pergunta que um juízo de valor. É isso ou não é isso? Porque causa a impressão. Quando você sugere, você está...
É uma visão possível, sim, mas, enfim, é uma visão severa. Sim, severa. E aí vem uma outra questão. No momento de contingenciamento por queda de arrecadação, por falta de recursos, a prefeitura vai conseguir manter um projeto caro. Um centro de tratamento desse tipo, importante, necessário, mas absolutamente caro para que funcione direito. Segundo ele falou, parece que a Abdo falou que tinha uma verba lá do SUS já específica para isso e conta também com o aporte do consórcio, né? Sobretudo ele explica isso aí para garantia dos helicópteros, que é uma coisa... Para atender a região e não só o município. Assim, são coisas que têm que ser pensadas. E aí, por que a gente tem que fazer esses questionamentos? Porque são dados ou números que não são tão acessíveis assim à população, na qual me incluo, né? A nós, cidadãos, isso não é tão acessível. A gente tem portal da transparência, a gente tem algumas coisas, mas existe uma sonegação de informação em algumas situações. Eu fiz uma denúncia lá atrás a respeito de questões da saúde, mas que ela só aconteceu depois de 5 ofícios protocolados no gabinete do prefeito sem resposta. Então, às vezes, essa comunicação da prefeitura com o cidadão, ela está falha. E a gente está não tendo acesso à informação. Pode estar falha, mas ela é bem menos pior do que já foi no passado recente, né? Sim. Isso não resta dúvida. Agora, outra coisa, em relação ao que você falou, porque Macou, ele fala essa matéria, eu não estou fazendo advogado de Macou, nem Macou precisa que eu seja advogado dele. Certamente que não. Ele nem tem essa intenção, mas o que ele falou na entrevista... E de entrevista também você tem a parte em on e a parte em off, né? Você conversa das duas maneiras. Eu te afirmo, o negócio do projeto, porque ele falou em abril, então você tem certeza, ele falou comigo em abril. De abril para cá, então não é tanto tempo assim. São 3 meses. E a questão da não entrada dele no governo se cogitou assim, lá no início. Ele ia até para a Secretaria de Saúde. Foi cogitado. Mas ele enfrentou um câncer linfático. Enfrentou com dele, com muita coragem e tal. A quimioterapia do câncer deu problema cardíaco, né? Dá consequência, né? A quimioterapia às vezes ataca outra parte do corpo que não seja atingida pelo câncer. Ele também teve que ver isso, uma pessoa que já tem uma certa idade, embora forte, ativo. E daí, quer dizer, agora que ele está, quer dizer, não foi também uma escolha, foi... aí a falta de opção, mas aí é algo... saúde grave. É algo que não era público, eu não conhecia essa situação da saúde de Macou. Ele falou aqui no programa. A saúde de Macou nesse período. Eu já sabia, mas estou tomando liberdade de falar público, porque ele falou... Eu soube na época. Sim, mas como ele falou aqui na rádio publicamente, claro, eu estou reproduzindo. Se ele tornou público, sim, é público. Mas E a gente fica com a questão do contingenciamento. Porque não dá para o governo criar programas novos sem se preocupar com esse contingenciamento. Que está afetando agora, teve um decreto emitido afetando os servidores. A suspensão de férias, suspensão de licença-prêmio, substituição. Então, isso já tem uma celeuma com os servidores. Agora, essa cereja do bolo. Mas se for aplicar o seu juízo da Previdência em cima dos servidores também, vai ser uma chadeira danada, puxou. Não, mas essa Previdência tem que valer para todo mundo. Não, mas se for aplicar a sua lógica da Previdência com os servidores municipais, ia ser uma grita danada, hein? O pessoal chia. Tem gente que quer manter muitos privilégios. Mas o servidor, de modo geral, ele tem uma... O da saúde, especialmente, que é a sua área, ele especialmente... Tem uma série de coisas que precisam ser corrigidas ali da Secretaria. Foi com Rosinha, hoje com o Rafael, não muda o governo, mas... Os servidores têm sempre uma gestão muito complexa, muito difícil. E não dá para gerir servidor com a cabeça em 30, em 50. Na década de 30, década de 50. Aquela coisa protocolada do departamento de pessoal. Hoje existem ferramentas de gestão mais eficientes, mais modernas, e elas precisam ser aplicadas. Inclusive ferramentas que usam aplicativos de celular, que têm a opinião do usuário do serviço considerada na formulação de remuneração variável. Você tem uma base de remuneração fixa e uma base de remuneração variável de acordo com o desempenho.
Tem muitas coisas que você pode trazer uma percepção de maior qualidade de serviço para a população e, ao mesmo tempo, uma percepção de modernidade de gestão para o servidor. Eu fiz pedido de licença-prêmio, de verificação de possibilidade de licença. Não foi nem do pedido realmente de marcar data de licença. Você tem que entrar com um monte de documentos que já existem na secretaria. No final, aquele pedido de licença dá um calhamaço desse tamanho de burocracia. Coisa que podia ser resolvida. É um outro problema brasileiro, né? Desburocratiza. Inclusive para as empresas, não só para você como Sim. empresa. Abrir uma empresa no Brasil é uma África. E fechar pior ainda. Fechar pior ainda. Eu ia Fechar falar isso. é verdade. Fechar é terrível. Então, é essas caro, coisas, caro. Fechar Caro. essas coisas precisam ser Às vezes, modernizadas. muitas vezes mais caro do que manter. O tempo de gestão de um Passivo prefeito trabalhista é muito usinas curto. de campos aqui, né? Sim, o tempo de gestão de um prefeito é muito curto para implementar todas essas mudanças, principalmente se for de forma conservadora. Mas elas precisam vir acontecendo. São 8h07. Faremos mais um pequeno intervalo para a gente fazer o nosso último bloco de papo. Já rolou a bola aqui, né? Já se botou no jogo aqui. Acho que a gente pode pegar a bola e Sim. Seguindo. Fala dessa pré-candidatura, mas vamos lá, vamos esperar o próximo bloco. Ele já rolou para si mesmo, no ponto futuro do Coutinho. A gente pega no próximo bloco. Ponto futuro era ótimo, né? Mas a melhor de todas foi a definição. Sabe, seu Viega? Melhor de todas é a definição, o novo apelido do Tite, Lazarunga. Lazarunga. É uma mistura de Lazzaroni com Dunga. E Cláudio Coutinho, para quem não sabe, foi treinador e capitão do Exército também, o famoso capitão do Exército, morreu em Caço Marino e foi treinador daquele grande Flamengo, né, de Zico. Não, foi o cara um dos responsáveis da Copa de 78. E um dos grandes responsáveis pela preparação física da equipe 70. veterana já de 70. Exatamente. E ele, Carlos Alberto Parreira. É verdade. Todos dois vindos do Exército, da Escola de Preparação Física do Exército. Bom, pequeno intervalo, voltamos Grandes já. ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$ 139,00. Via Plus 1000, R$ 39,90. Bomba